Deixa eu só carregar direitinho. Depois aí tu manda o link do YouTube aqui para eu compartilhar para as pessoas. Sim, vou mandar agora. Por favor. Bom, para quem está nos assistindo, eu sou o Carlos Gabriel, eu sou curador de cinema do Centro Cultural São Paulo e eu peço desculpas pelo que aconteceu. Aparentemente, quando a gente foi colocar o segundo filme, Quando Elas Cantam, da Maria Fanquin, ele identificou como quebra de direitos autorais e acabou caindo com o link do filme, do YouTube, mas a gente criou um outro link agora rapidinho para continuar a sessão e tentar de novo exibir do início. Então, espero que quem esteve no link anterior consiga vir parar nesse, né, de alguma maneira ou de outra. E a gente vai dar só um tempinho para as pessoas começarem a chegar aqui. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem comentar, aproveitar o tempo para comentar a respeito do filme anterior ou trocar alguma ideia enquanto o pessoal vai chegando, talvez seja uma boa oportunidade para falar um pouco. Bom, aqui eu estou tentando aqui compartilhar o link com as pessoas, né, que estão voltando. Mas, então, aproveito para falar um pouquinho aqui. Obrigada pelo espaço. Mesmo coisas técnicas acontecem, né? Mas a gente todos estamos aprendendo a conviver com essas coisas de tecnologia, de live, né? Então, meio que acontece e a gente vai se ajustando. O importante é continuar. E nada, muito grata pelo espaço, pela plataforma também para a gente conseguir divulgar e compartilhar o que foi nosso trabalho com Colômbia. Fico muito feliz também do espaço do Cine Sapatão. É um espaço super importante, relevante. Cinema feito por mulheres, eu acho que precisa de essas plataformas, esses espaços para ser exhibidos, né? Para a gente mostrar que a gente faz muitas coisas, faz coisas legais, que o cinema independente também encontra esses espaços, né? Para se aproximar ao público, a outras pessoas. Sim, eu acho Não que sei se a ideia mesmo é tentar adaptar, né, para o meio digital e com a ideia de cineclube, né, ou seja, fazer a sessão do filme seguida de debate, que é trazer essa concepção da sala de cinema que foi perdida e que agora a gente está tentando resgatar, mesmo tendo esses problemas técnicos, é uma adaptação. E eu acho que é por isso que a gente ficou tão interessado com o projeto do Cine Sapatão, no sentido de querer dar continuidade no meio digital e dar essa força e tentar achar esse espaço, né, virtual que é difícil de preencher. Diana, aproveitando, né, vamos falar de Colômbia, e você mencionou que é um filme feito por mulheres, né? Como que foi esse formato? Como foi fazer? Como foi participar desse filme, dessa seleção? Aliás, né? Como foi a seleção para participar do filme? Sim. Bom, primeiro a seleção foi Manu me contatou pelas redes sociais. Ela estava procurando uma atriz estrangeira, porque o filme, o que se pretende é trazer tipo esse diálogo latino-americano, né? Então, aí eu estava aqui em Recife, eu moro aqui há 5 anos. Então, apareceu que alguém me conhecia e ela conseguiu entrar em contato comigo e a gente passou um período de criação, assim, de pré-produção, compartilhando ideias, compartilhando esse processo assim, de imigração, de como é que foi, como é que é para mim morar aqui,
como é que eu percebo o centro da cidade desde o meu ponto de vista, né, como estrangeira, e assim, sobre um filme por mulheres. Toda a equipe foi feita por mulheres, a direção de fotografia foi por Irene Bandeira, a direção de arte de Manu Escortegana, e, enfim, uma série de meninas super talentosíssimas aqui do audiovisual, cinema pernambucano, né, e foi incrível, assim, participar de uma equipe só de mulheres. Eu não tinha tido a experiência de só trabalhar com mulheres. É outra energia, né? Existe uma confiança, existe uma parceria. Eu não conhecia muito elas, realmente acho que não conhecia, mas com a Manu no processo, com a Hermínia e Kildra e Yara meio que nos processos, nos encontros, mas se cria logo uma irmandade, né? Se cria logo uma parceria. Uma confiança, e foi muito, muito bonito também, como ver o profissionalismo de cada uma, né? Ver como cada uma, tipo, tem tanto potencial, tanta força que dá vontade, assim, de multiplicar essas produções de mulheres, assim, por 1000, porque existe muita força, né? E ainda existe muito, acho que talvez preconceito com as funções dentro do cinema para mulheres, né? Tipo, encontrar uma diretora de fotografia ou mulheres em cargos, assim, em áreas que, pelo geral, têm sido ocupadas por homens. Então, é lindo, é bonito. Eu me sinto super mega orgulhosa que toda a equipe foi de mulheres e eu também ser parte dessa equipe, né? Nossa, é muito interessante. Eu só vou cortar, porque o Carlos já avisou que já conseguiu, a gente já pode. Vamos torcer agora para que o YouTube deixe de passar completo. A gente vai começar agora o filme novamente, quando elas cantam. Olá, boa tarde a todas novamente. Gente, esse filme é muito emocionante. Fico impactada quando passa. E são vários impactos, assim, são vários, e no decorrer do encontro a gente vai conversando sobre. Não sei se todos aqui estavam desde o começo nesse link aqui do YouTube, né? Porque no primeiro tivemos um problema. Mas agora vamos começar com o encontro. Vou pedir para que cada uma das nossas convidadas se apresente. Eu vou dar 10 minutinhos para que cada uma se apresente, fale o que sentir, o que desejar, o que impactou, né? Estamos aqui com a Diana Giraldo, do Colômbia, que foi nossa primeira exibição, é a atriz do filme. Com a Maria Fantin, acho que é Fantin. Ela é a diretora do Quando Elas... Ah, tá. Ela é a diretora do Quando Elas Cantam. E Rócio Bravo, ela é a representante do LIB. Mas, enfim, cada uma vai conseguir se apresentar, falar os nomes corretos, desculpa, gente. Então, vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos, Diana, aí você se apresenta, uns 10 minutinhos, aí você fala da sua experiência aqui no Brasil, do filme. Desculpa, gente. E só mais uma coisa que eu esqueci. Aproveitem enquanto isso e vão fazendo umas perguntas para os dois filmes, né, dos documentários que nós tivemos. Vocês estão com as maravilhosas aqui para responderem tudo. Não vão perder essa oportunidade, tá bom? Então, obrigada. E, Diana? Tá certo. Não, novamente, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, a plataforma, né? Como eu falava antes, no início, até para as pessoas que estavam chegando, que é fundamental esses espaços, essas plataformas, mesmo com os inconvenientes técnicos, né, que a gente está aprendendo e descobrindo também, são importantes para nós, mulheres realizadoras, artistas, importante para o cinema
independente também, um cinema que a gente faz com todo o carinho e o trabalho e o empenho possível, esperando chegar no que mais conseguir. E então esses espaços são incríveis e muito grata e muito orgulhosa também desse trabalho que finalmente é coletivo, né? Uma rede enorme de mulheres nos juntando para ir em frente, né? Bom, eu sou colombiana, moro no Recife há 5 anos, sou cineasta e sou atriz também. E então, no processo com Colômbia, foi muito legal com a Manu, a diretora, que a gente estava criando justamente esse diálogo que vem de outros países da Sul-América, certo? Como que, às vezes, a gente sente um pouco que o Brasil é meio que outro país, assim, outro continente, né? Porque ela já é outro país, mas é um outro continente, assim, enorme, que também é super distante, assim, de culturas de ponta a ponta do país, né? Então, para nós de outros países da Sul-América, a gente tem um referente muito limitado também, às vezes, né? Do que é o Brasil. E a mesma coisa acontece daqui para fora. Então, com a Manu, a gente passou muito tempo assim, dialogando, criando como é que a gente se conhecia sendo de outros países, e não só como diretora, atriz, amiga, sino como mulheres latino-americanas. Como esse pesadelo latino-americano, essa colonização permanente, assim, impregna nossas vidas, mesmo sendo de países distintos, mesmo vendo de outras culturas, mas para todos nós é o mesmo pesadelo. Então, isso que o filme queria passar, e a gente, para construir esse diálogo, tivemos vários encontros, onde, por exemplo, no texto ou na fala de Gabriel Garcia Marques, dentro do curta, que fala sobre a paz, e que ao mesmo tempo tem um diálogo assim do que acontece também, não? Hoje em dia a gente vive uma ditadura silenciosa em nossos países. Então, e ao final tipo pensar em quebrar essas barreiras, esses limites. Somos umas, somos um, né? Vivimos o mesmo pesadelo, vivimos o mesmo peso carregado por nossas costas. E ainda mais sendo mulheres, é uma coisa que a gente está querendo, né? Lutando para a gente romper essas coisas, para a gente quebrar, para a gente traspassar, levantar a nossa voz também através da nossa arte. E, como falei no início, né? O filme tem uma equipe de mulheres incrível, super profissional, um elenco também de mulheres muito, muito legal. E a experiência foi incrível, como a gente, sendo de alguma forma distintas, a gente tem o mesmo sentir, certo? Vendo até de diferentes partes, a gente vive e tem vivido na pele as mesmas consequências de violências, de abusos, de falta de visibilidade, de falta de reconhecimento, de oportunidades. Então, também como a gente tentou trazer isso como importante essas relações que aparecem, que se constroem. Como a gente quebra também esse lugar, porque desde meu lugar assim, de estrangeira, de imigrante, eu tive que recomeçar uma vida aqui. Eu tive que me refazer assim em tudo. E ainda é uma luta, né? E ainda também, às vezes, eu sinto assim, uma espécie de, porque ela não é daqui, ou porque ela fala com sotaque, ou porque algumas dessas coisas que a gente... o que importa é o que a gente o que a gente tem, o que a gente faz com nossa arte, o que a gente faz com os outros, com nossas relações, com o mundo mesmo. Então, acho que são várias assim as circunstâncias que a imigração traz, né, de um ajuste, inclusive um ajuste político, um ajuste econômico, um ajuste de identidade, né? Como eu me reconheço neste espaço que eu não sou
que eu não sou ninguém e ainda sou mulher, e como é que eu enfrento a solidão, como é que eu enfrento o medo, como é que eu enfrento outras pessoas, ou homens, porque as relações são distintas, né? Tipo, as costumes são distintas, a normalização da violência é distinta também. Então, como é que a gente vai se adequando a isso? E eu fiquei muito grata com o Manu pela oportunidade de participar nesse filme, porque eu sinto que depois de 5 anos eu tenho um lugar de fala como imigrante, através disso. De alguma forma, eu conheço outras artistas colombianas, Lorena Lopes, tem outra Diana, né, que a gente está há muito tempo aqui em Recife se encontrando, assim, encontrando um espaço, encontrando um lugar, então, se juntando. Então, foi muito... Eu sou tremendamente agradecida, Manu, pela experiência, por me acolher como latino-americana, sul-americana, colombiana, estrangeira, imigrante, e trazer isso para o filme. De fato, que o filme até tem um nome, Colômbia, para mim é um lugar de diálogo, assim, que agradeço muito, porque não se fala muito de outros países da Sul-América como irmãos. Isso. E para finalizar, e para passar aí já a bola para vocês, fantástico o curta de Maria, maravilhoso, como está todo mundo falando por aqui, né? Super impactante, né? Uma realidade e um processo super bonito. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o fato de cantar como na sanação do nosso útero, porque é um trabalho de garganta, é um trabalho de, né? Então, como essa voz atravessa assim nossos úteros de alguma forma. Então, achei super bonito esse trabalho, tanto imagino que na produção, né, na filmagem, no processo, quanto o resultado. Então, parabéns. Obrigada. Bom, pela ordem sou eu, né? Obrigada, Diana. E, gente, deixa eu aproveitar e corrigir. A Rocco, ela é do MILB, que é Mulheres Imigrantes. Nossa, o imigrante estava vindo. Lésbicas e bissexuais, então, desculpa, mas a gente vai falar. E agora é a Maria. E, Maria, os comentários estão maravilhosos para o filme. Então, né? E, gente, vamos colocando aí os comentários, perguntas, que logo mais já vai começar, hein, com o nosso debate. Agora, a Maria. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o Cine Sapatão. Eu tive a oportunidade de conhecer a Naila lá no Festival de Tiradentes, quando o filme estreou lá. E foi incrível, assim, porque o filme passou numa outra mostra, que é a Mostra do Cine Praça, que é uma mostra lindíssima, que é onde vai mesmo a comunidade da cidade, né? E foi muito lindo e tal. E no dia seguinte a Naila foi lá para ter um debate sobre o filme, mas o filme não tinha debate, porque o festival separa os filmes que são dignos de debate para a mostra que acontece na tenda, a mostra, enfim, tem essa diferença, assim, né? O que não é muito popular, o que é mais popular vai para Cine Praça, e de alguma maneira, como era uma edição que eu acho que era a última edição antes desse momento político que a gente está vivendo, a curadoria resolveu fazer uma coisa linda, que foi passar no Cine Praça só filmes muito políticos e com temas muito importantes a serem debatidos, né? Então, foram filmes que passaram sobre as pessoas com deficiência, foram filmes que passaram sobre a comunidade LGBT, sobre a comunidade carcerária, então acabou sendo muito rico, foi lindo e tal, e aí nessa oportunidade eu conheci a Naila e a gente tem, desde então, namorado uma possibilidade do filme passar no Cine Sapatão. E aí eu estou muito, muito feliz mesmo desse convite e também muito feliz de ter passado junto com Colômbia, que eu achei um filme belíssimo, belíssimo, assim, achei muito tocante também, Diana, muito... Ele dialoga com o filme num lugar de intimidade das mulheres, de alteridade,
um jeito que a gente tem de se comunicar, né? Com esse filme, eu tenho passado por vários processos nos festivais, que eu tive muita sorte dele entrar em muitos festivais legais, assim, e poder dialogar com um monte de gente, e muitas vezes ele é considerado um filme feminino porque ele tem um olhar que não é o cinema tradicional, feito há muitos anos pelos homens, né? Embora as mulheres tenham sido as primeiras a começar a fazer cinema, né? E aí, quando ela começa a ser uma indústria rentável, os homens dominam e as mulheres são jogadas de escanteio. Mas, enfim, eu sou Maria Fanquin, a minha história eu sou formada em artes cênicas, em artes dramáticas pela USP, na Escola de Arte Dramática. Então, a minha formação inicial é de atriz, eu faço teatro há muitos anos, e comecei a fazer cinema faz uns 4 anos, mais ou menos, é recente na minha vida. Talvez seja uns 4, 5 anos, mas é uma coisa que eu sempre estudei, sempre namorei, sempre quis fazer, sempre como atriz e tal, e aí começa aquela coisa de que você, como atriz, já não quer mais ser o instrumento de um discurso do outro, você quer começar a defender o seu próprio discurso, e aí você começa a querer fazer as suas próprias coisas como direção. Então, esse foi o meu caminho. E aí só queria complementar a fala da Diana, que eu acho super importante essa coisa de falar sobre o quanto o Brasil se distancia da Latinoamérica, o quanto a gente, brasileiro e brasileiras, ainda tem muito que caminhar para se considerar latino-americano, porque o Brasil tem essa coisa cafona, me desculpem, mas eu acho super cafona, de ficar mirando a Europa ou a América do Norte e esquece que ele é latino-americano, talvez porque por causa dessa coisa da língua e também por várias questões de golpes militares que a gente foi vivendo, né? O Brasil enfim, o Brasil enquanto América Latina e tal. E aí eu acho muito legal essa sessão, eu acho que o Cine Sapatão deveria investir em mais filmes que conversem sobre... Eu estou muito interessada ultimamente a descobrir que identidade é essa da mulher latino-americana. Eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia 2 vezes no Festival de Cali, lá de teatro, e foi muito rico. E aí também já tive a oportunidade de ir 3 vezes para o Peru, conhecer o Peru bem profundo mesmo, não aquele turístico, né? Por causa de um projeto também de audiovisual, e aí eu ando olhando muito para essas, e acabei entrando em contato com grupos feministas, né, desses lugares, fiz uma grande amiga no Peru, que é de um grupo feminista de lá de teatro, então eu acho muito legal que a gente traga esse assunto mais e mais vezes para o Brasil, porque o Brasil esquece que ele é latino-americano e a gente não pode esquecer essa história, porque senão a gente fica vivendo esses golpes constantes e a mulher é golpeada, é histórico isso, né? Então o cinema debater isso é muito legal. O filme, depois eu acho que eu posso entrar um pouquinho mais no filme, ele é um filme que tem bastante estrangeiras. Nesse ano, especificamente, que a gente, junto com a Manuela Zigiati, que é a montadora do filme, e que foi a minha grande parceira desse projeto para encontrar o filme mesmo, né? Porque acabou sendo um filme de ser encontrado na montagem. Eu tive grandes parceiras no processo de roteiro, de concepção, mas o filme foi encontrado mesmo na ilha de edição, assim, da montagem, junto com a Manu. E ele acabou ficando nesse ano de 2016, que é um ano que tem muitas africanas. Mas o ano seguinte, que eu ainda filmei um pouco, e que talvez, se eu conseguir dinheiro ou oportunidade de montar também alguma coisa desse segundo ano, tinham muitas latino-americanas, que são as periferias do mundo, né? São as mulheres mais encarceradas, são africanas e as latino-americanas. Então, enfim, queria pontuar isso com a fala da Diana, que eu acho super importante, e acho que a fala dela ressoa muito em mim e tem muito a ver com o próprio filme, esse lugar de se sentir estrangeira, e ela está no próprio continente, né? É só uma questão de país diferente, mas se você for na Europa, as pessoas não se sentem assim tão estrangeiras de um país para outro, e aqui eu sinto que o Brasil é muito hostil ainda com os nossos hermanos e hermanas, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso. E aí depois a gente pode entrar para perguntas e tal. Obrigada. Obrigada.
E enquanto você estava falando, na sua fala, Maria, que você falou sobre que o Brasil acho que não se reconhece, fica mirando os Estados Unidos, acho que também tem um outro ponto aí, que é o preconceito, né? Que é o racismo, assim, sabe? Porque quando a gente mira a Europa, mira os Estados Unidos, está mirando uma raça bem específica, né? Um biotipo. Mas bem interessante, e aí vocês vão falando, eu vou aqui imaginando, e tipo, dá vontade de ficar perguntando toda hora. Mas Agora vamos. a América Latina é muito racista, né? Não é só o Brasil. O racismo é uma coisa Não, muito... não, sim, mas eu acho que a gente não se vê. Bom, isso aqui pode dar para daqui a pouco, mas que a gente também não se vê como latino justamente por isso, porque, né? Me ver como latino significa que eu tenho que ser igual pessoas não brancas, loiras, né? De olhos azuis. Agora vamos com a Rocco. Boa tarde, Rocco, seja bem-vinda. Rocío. Ai, desculpa! Rocío. Boa tarde. Tranquila. É difícil, já meu nome traz às vezes uma dificuldade para falar, né? Porque já me confundiram com no meu RNE colocaram masculino. Vivi por uns 3 anos com sexo masculino na Polícia Federal. Porque era meu nome que termina em O, né? Bom, você entende, Claudine, né? Obrigada pelo convite. Então, eu vou começar primeiro desde onde vai vir meus comentários, qual é meu posicionamento neste momento, né? Eu vou falar como ativista da Rede MILB. A Rede MILB é uma rede de mulheres imigrantes, lésbicas, bissexuais e pansexuais, né? Porque a gente vai ser, também como todo movimento, ele não é estático, né? Ele se vai reinventando, reconstruindo sempre, né? E a gente sempre está também autoavaliando, né? Estamos num momento muito íntimo entre nós, integrantes da rede, fazendo sempre uma autoanálise para também ir repensando também nossos conceitos e nossas formas de fala também, quais são as nossas linguagens que usamos para referir-nos sobre nós e referir-nos também nessa relação com nosso entorno, né? Que neste caso, especificamente na cidade de São Paulo e também no Brasil. E umas coisas para começar meu diálogo, de que me mexeu, né? Tanto como ativista, como uma mulher migrante peruana, nesse espaço, no relacionamento lésbico, todas as questões que me mexeu comigo ao assistir essas 2 cortometragens. Para começar, talvez as falas da palavra estrangeira, né? Porque ela vem do estranho, né? Será que nós estamos entre estranhas, não dialogando? Então, isso mexe muito comigo e também com as atividades que nós fazemos dentro de nossos grupos com quem dialogamos. Eu formo parte também da Frente de Mulheres Imigrantes da cidade de São Paulo. A gente sempre se mobiliza em termos de políticas públicas dentro da cidade e também pensando em como melhorar essa integração, né? Mais que a palavra acolher, né? A gente não aguarda um acolher, né? A gente guarda um diálogo horizontal que ainda não temos, não? Então não posso dizer que eu sou dentro incluso das leis completamente cidadão, porque eu não voto, mas as políticas nos afetam, né? As políticas, eu não tenho direito a voto aqui, então as políticas afetam a todas nós, e em especial essas mulheres que estão na cárcere, né? Que estão nos presídios, né? E que muitas vezes são invisibilizadas. E vou falar mais sobre isso no segundo ponto. O primeiro ponto, eu vou falar um pouco do que me movimentou, do curta Colômbia.
é muito curioso porque eu também morei em Recife, sim, foi meu primeiro ponto de chegada para mim. Eu também tive a oportunidade de conhecer a Colômbia, e foi muito, assim, foi dois aspectos muito importantes. Eu saí de Recife namorada do Nordeste e vim para viver aqui em São Paulo, porque tem outras formas e outros jeitos de se relacionar entre nós, né? E eu tenho minha cola aqui um pouco para não me perder e não falar, talvez tentar. Tem muitas coisas que me movimentou, né? Uma das coisas que me movimentou foi essa palavra, essa frase que diz sair da zona de conforto. Será que a gente sai porque essa palavra sair do fundo da zona de conforto, eu sinto que também é uma visão muito empresarial, muito empreendimento, sai da tua zona de conforto. Mas será que a gente, quando migra, está saindo da minha zona de conforto? Pois justamente porque eu não estou confortável que eu saio, né? Que eu decido migrar, né? E isso me deixou assim pensando, né? E é muito curioso porque também Carmen, a personagem Carmen que faz Diana, ela fala: será que esse momento é para fugir? Ou seja, você vai fugir? Esse é o seu caminho? Mas ela migrante, estando no Recife, né? Fala para uma pessoa que está no Recife que vai fugir. Então, essas coisas me deixaram assim, porque ao conversar, você fez isso, né? A Júlia, né, Increpa, né, você também fez isso. E aí não tem uma resposta verbal, mas tem uma resposta corporal, né, dessa corpa que está falando de alguma forma, né. E hay muitos símbolos oníricos entre o onírico e a realidade, né? E aí você transcorre entre o onírico e a realidade. E muitos símbolos, o pavão, a Júlia no mar, né? Bojando no mar, e correntemente estática, os caranguejos que caminham adiante ou atrás, né? Então, esse processo me pareceu essa estética que mostra a corta, que traz muitos símbolos, é muito cativante, me cativou muito, né? A fala que também Diana fala nesse momento sobre a mensagem para a paz, em 1998, por Gabriel García Márquez, que escreve essa mensagem para a paz, que diz: a virtude magnífica da criatividade. Mas existe um pero, né? E isso a gente conversando com outra amiga que também é colombiana, que pertence, né, Mapu, eu vou falar sobre esse comentário que a gente fez em relação a isso, e sempre existe um pero, né? Isso que nos atraviessa, né? Os brasileiros têm um jeitinho brasileiro, os brasileiros criativos, os peruanos são criativos, todos são criativos, muito criativos, pero, ou seja, sempre está aquele pero que faz com que, mas, tipo, só no Brasil para acontecer isso, só no Brasil para escolher determinado presidente, só no Brasil que acontece, sempre existe uma ideia da criatividade, do jeitinho, tanto em peruanos, colombianos, etc. E existe esse pero que supostamente está em nós, individual, transformar. Então, e essa transformação de onde vem, né? E por outro lado, também traz, e algo que também Diana falou, essas ditaduras democráticas, né? Essas ditaduras democráticas que nos atraviessa a toda a história da América Latina, né? Essas ditaduras democráticas, essas ditaduras evidentes, essas ditaduras militares, né? E é sentir que estamos fazendo, né? Por nós, para nós e em conjunto, né? E eu fico pensando muito também nessas questões
de como ela fala, né? Carmen fala sobre sua peça, né? Que está pensando em sua peça, que quando ela chegou a Colômbia era uma coisa e agora o Brasil era outra e agora tem muitas mudanças, né? E se nos ponemos a pensar um pouco no percurso desse filme ou nas datas que desse filme, pois temos em Colômbia esse urubismo crescente, né? E aqui no Brasil, cada vez esse neoliberalismo tomando conta, passar o impeachment da Dilma, depois o Michel Temer e depois o bolsonarismo, né? E o presidente atual, né? Justamente, se não me equivoco, não é Santos, bom, o presidente... Duque, porque depois de Santos foi Duque. Então, o Duque, ele foi elegido, né, creo que assumiu, se não me equivoco, em agosto do ano passado, e Bolsonaro assumiu no ano 2019, né? E Duque no ano 2018, né? Em agosto de 2018. E aí entra também, eles ganharam umas questões em onde eles estavam em contra, de campanhas em contra da ideologia de gênero, né? Se nos ponemos a pensar, muitas campanhas, né, nesse entonces eram sobre a ideologia de gênero, né? Contra a ideologia de gênero e tal, né? Foram além dos fake news. Então, se a gente ele traz muitos elementos, por isso eu não terminaria de dizer tudo o que mexeu comigo para pensar um pouco qual é esse lugar de trânsito. Eu acho que esse é um encontro um contínuo trânsito de espaços, de emoções, de certezas entre o onírico e o mundo real, que estão aí, se movimentam, em algum ponto convergem, em algum ponto esses dois personagens, que a Júlia e a Carmen, convergem, mas todos estão em constante convergência e também em constante trânsito, não? E também esse trânsito desse amor que também, de alguma forma, está aí cuidando, né? E a vez também se está transformando. Então, eu acho que ele deixa essa abertura para pensar vários elementos. Eu tenho, antes de terminar de falar da Colômbia, eu tenho umas perguntas que gostaria, talvez, não sei, não vão a ser, não sei se terá uma resposta, mas eu fiquei muito assim, pensando, o que significa o pavão? Né? Eu fiquei pensando, o que significa o pavo real, né? Esse pavão. Eu fiquei pensando, né, nessa imagem do pavão, se é a maquiagem da sociedade, esse pavão que está sendo morto pela cobra no quadro aí, no quadro que tem uma cobra e tem um pavão, um pássaro morto, né? E na vez que uma imagem aparentemente feminina está, não sei se acariciando, limpando, né? Então eu fiquei muito assim, com essa dúvida, né? Mas com essa incerteza aí de o que quis dizer, né? Então, e também eu fiquei curiosa para entender se a mala que sai, e aí sai a imagem da peruca branca, a mala que está aparentemente arrumando ou olhando, é a mala da Carmen, a mala da Júlia, é a mala que chegou, que no início do curta, Carmen entra desesperada dizendo que as malas tinham se perdido no aeroporto e que tinha medo de eles não voltarem. Essa mala me ficou assim, e essa mala me fez pensar também em quando eu viajo, eu sempre viajo para a casa de meus pais em Peru, eu nunca desfaço a mala, porque eu sei questão de trânsito, então mesmo que eu sei que é o lugar de onde eu parti, né, para cá, é meu lugar de início, né, dessa migração constante, eu fico pensando, então, nessa mala, a Júlia que está indo, é a mala que chegou, essa mala me dá também essa percepção de trânsito, né, e
E claro, o café, quem vendia café era o que fala, Maia, estou ajudando com o café, eu não sei se é o café de café da manhã ou o café que Carmen vende café, não sei, tenho muitos pensamentos, mas muito interessante. Muito, assim, ele mexeu bastante comigo, com essas imagens que eu tenho, esse repertório que eu venho, né? E agora, para falar sobre o segundo curta, não sei se estou passando já dos meus tempos. Sim, Claudilena, é que, na verdade, já passou os 10 minutos de apresentação. Mas vamos fazer o seguinte, então. A gente já vai começando, já vai entrando nos debates. Você trouxe bastante provocações. Você trouxe bastante. E aí eu já só vou ler, porque, né, que as pessoas estavam comentando aqui nos comentários. Comentando nos comentários é ótimo. Mas aqui na nossa live. E eu vou começar com... Como a gente já tinha começado com a Diana, né? Então, quando a gente fizer a pergunta do primeiro, já era uma das perguntas, né? Uma das respostas. E depois veio para você, Maria. Eu acho que vou ler 3 conjuntos, porque são comentários-perguntas, tá? Que perguntam se as meninas quando elas cantam, sabe? Elas já são cantoras profissionais. Essa foi da Maralice Camilo, essa pergunta. A Fernanda, ela faz um comentário bem interessante, que ela menciona que quantas artistas, pensadoras, né, amantes e amadas não estão presas. E temos que pensar para que serve uma instituição como a prisão, né? Como é que a gente pode ensinar a ser livre dentro de uma gaiola? E a outra aqui também, referente ao filme, para você pode responder tudo junto, perguntaram também se esse projeto das cantoras ainda está ocorrendo nessa penitenciária e qual era a penitenciária, se você puder falar. Acho que está com... Tá no mudo. Perdão. Vou tentar responder bem rapidinho, porque tem 2 que são bem pontuais, né? Que que penitenciária é, na penitenciária feminina da capital de São Paulo, tá lá numa das cartelas do final, que é o antigo Carandiru, que foi desativado, depois do massacre do Carandiru, eles implodiram alguns pavilhões, mas ainda sobraram 3 e foi desativado para masculino e foi feito feminino, que na época não existia feminino, e começou a crescer muito o encarceramento de mulheres a partir do ano 2001. Não são cantoras profissionais, mas são cantoras profissionais. É uma pergunta complexa, porque as africanas, principalmente, elas são de uma cultura Zulu, e na cultura Zulu o canto é fala. Então, o canto, elas nascem, vivem, crescem e elaboram uma vida o tempo inteiro cantando. Então, elas são absolutamente profissionais cantando. A única profissional, né, que tem formação, e seria a Carmina, que é essa psicanalista e cantora que era do coral da USP. Tem uma pergunta também que apareceu ali no chat, perguntando quem bancava. Era o coral da USP, que era um projeto do coral da USP, que não existe mais. Com a entrada do Temer, essas coisas já foram dificultadas. Com a entrada do Dória no governo e o Bolsonaro como presidente, essas coisas né, são mundos muito diferentes, assim. Esse não era o único projeto na época, elas tinham outros tipos de socialização e de aulas e de alfabetização que ajudava, tinham várias aulas para elas se profissionalizarem, que eram uma tentativa de quebrar o ciclo de reincidência, porque as mulheres que são presas, não só as mulheres, né, o preso no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, que são países que têm esse sistema carcerário bastante cruel, tem uma reincidência que uma vez que você é preso, você não consegue mais sair do ciclo, então é muito comum
as mulheres saírem para a rua sem documento, sem emprego, sem reinserção social e caírem de novo no emprego informal, que é o tráfico de drogas, porque elas não têm como se manter, elas não conseguem trabalho e elas vão presas de novo. Então, esses projetos eram uma tentativa, no caso do Voz Própria, que era o projeto do filme, foi bem sucedido, várias mulheres conseguiram quebrar essa reincidência de voltar para a penitenciária. Mas então é isso, elas não são cantoras, mas a Carmina conta que quando ela chegou lá para instaurar, para começar o projeto, ela achou que ela ia ensinar as mulheres a cantar, e no final das contas quem aprendeu foi ela, e ela não levava mais música, ela deixava as mulheres trazerem suas músicas, porque eram as músicas que diziam respeito ao universo delas, a vida delas, como elas expressavam o que elas estavam sentindo, e no fim ela que aprendeu a cantar, assim, né? Aí a outra pergunta, que é a mais complexa, que é qual é o sentido do sistema carcerário, né? Bom, do jeito que ele está posto, ele existe para segregar, para separar, para excluir, é também um sistema de racismo estrutural, de machismo estrutural, sexismo estrutural, o capitalismo bombando ali, colocando as pessoas, porque os presos muitas vezes trabalham lá dentro sem regime CLT, embora que agora não existe, acho que não existe mais, né? Quase nada de CLT, ou vai deixar de existir com o Paulo Guedes. Eles trabalham lá para diminuir o tempo de prisão, né, e também para que tenham algum tipo de dinheiro para que eles possam fazer compras lá dentro, e comida e tal. No caso das estrangeiras, isso é muito estrangeiras. Agora eu vou ficar com isso, Rocio, na cabeça. Não posso mais usar essa palavra, fiquei com isso, maravilhoso. No caso, como que a gente podia dizer das mulheres... Migrantes. Porque a gente migra, a gente não está em solo lugar. Imigrantes. Mulheres migrantes. Exato. Então, no caso delas, era muito importante trabalhar, porque elas não tinham família para trazer as coisas para elas, né? Roupa, alimento e coisas que elas precisassem de higiene pessoal e tal. Então, trabalhar é importante, mas o sistema... Eu sou totalmente contra o sistema carcerário que existe. Eu acho que ele, na verdade... ele só adoece a gente mais ainda enquanto sociedade, e ele enterra as potências que tem ali, né? Que em vez, ele não é um projeto de ressocialização ou de reinserção para quem se perdeu, né? No caso das mulheres, se a gente for pensar, é um sistema que elas são excluídas antes, porque elas são as mulheres que ficam com os filhos, elas são abandonadas pelos pais, pelo marido, pelos companheiros, então elas ficam em casa com os filhos, não tem creche, são mulheres muito vulneráveis, não tem creche para deixar os filhos, então elas não conseguem trabalho porque elas não têm onde deixar os filhos, aí o que acontece? O emprego formal não abarca, então o emprego informal, que é o tráfico de drogas, acaba cooptando essas mulheres, porque elas podem trabalhar de casa e olhar os filhos ao mesmo tempo. Então, é um problema estrutural, assim, seríssimo, e eu acho que o sistema carcerário, do jeito que ele está posto, é um grande equívoco. É um sistema punitivista, é medieval ainda, é bem complexo isso. A gente poderia falar mais um pouco, mas eu acho que tem coisas que a gente pode avançar um pouquinho mais. Estou preocupada com o tempo, e eu também fiquei muito curiosa com o que a Rocio teria para falar sobre o filme, e também queria que a Diana respondesse algumas coisas que a Rocio levantou, que eu também bateu em mim as mesmas questões, assim, e tal. Enfim, tentando ser rápida. Obrigada, querida. Então, exatamente isso, Diana. Então, vamos às perguntas. Na verdade, eu só queria falar com você, Mari, quando você falou das mulheres, e elas entram cada vez mais, e são as imigrantes, né?
que entram cada vez mais, a gente sabe o motivo porque elas são presas no Brasil, porque normalmente são em aeroportos, né? Então, não só são captadas aqui no Brasil, pela vulnerabilidade aqui, mas como no território, assim, em todos os outros países, né? E são as mulheres latino-americanas, ou do continente africano, então tem toda essa problemática por trás. Diana, então você lembra as perguntas, né? Que a Rocio fez. Ela também trouxe várias coisas, e quando eu estava assistindo, eu falava, ai, gente, desculpa, mas acho que eu não estou entendendo, acho que eu não sou tão do mundo das artes plásticas, assim. E só trazendo um comentário, quando você respondeu, né, como foi todo o projeto do filme, a Natália Guerra, ela estava te respondendo, né, falando fantástico, como foi essa potência de fazer um filme só com mulheres, né, o ciclo, a criação, e ela fala que a fotografia também, ela é tão dominada por homens, né, porque como foi um filme feito só por equipe de mulheres, né, ela falando que a fotografia também é um mundo bem complicado, assim, para as mulheres, e eu acho que a Verônica, ai, gente, são sobrenomes, desculpa se eu errar, tá, Galvez, ela faz um comentário, acho que serve tanto para você, Diana, quanto para Rocio, que ela fala que em estados de migração e de refúgio é sempre mais complicado esses cruzamentos interseccionais, e a questão mesmo da mulher, né, nessas imigrações. Então, Diana. Sim, como eu falei em algum momento, né, que, por exemplo, o espaço da direção de fotografia no cinema é um espaço que, justamente na história do cinema, foram as mulheres que começaram a fazer cinema, mas a representatividade e, de fato, o reconhecimento sempre para os homens, e especialmente por um lugar de direção de fotografia. Eu trabalhei muito tempo como diretora de arte, e esse reconhecimento, ele ficava um pouco deixado para um lado, porque era melhor reconhecer o diretor de fotografia. Então, nossa fotógrafa maravilhosa, a Irene Bandeira, foi um prazer ter ela na equipe, né, como eu falei antes, que a equipe foi toda de mulheres incríveis. Bom, para retomar um pouco as coisas que se falaram, as provocações de Rocio, eu acho muito massa essa abertura a repensar sobre o ser estrangeiro, ou sobre a palavra de estrangeiro, né? Porque é uma coisa que eu me pergunto muito, assim, tem muitos rótulos que eu, por exemplo, quero tirar de mim, ou que eu tenho que adotar para conseguir, vamos dizer, como transitar em um espaço novo, certo? Sendo migrante. Então, por exemplo, se eu falo algumas vezes eu sou imigrante, é como não, sabe? Vem aquela correção de não, você não é imigrante, você não foi expulsa do seu país, você não foi, tipo, não tem uma migração, tal. Então, eu acho que é massa começar a pensar e reformular e aprender como nos comunicamos, né? Qual seria realmente a linguagem, assim, para cada dia ter como uma consciência maior desses espaços e esses lugares de fala que são importantes para nós, latino-americanos, e para nós que vivemos de fora também, né? Por um lado, isso. Voltando ao filme, sobre a zona de conforto, acho tão incrível que você fale isso de uma terminologia, assim, empresarial, né? Bem comercial, assim. De fato, E, de fato, a gente acha que assim, tipo, nos nossos casos, por exemplo, no caso de Carmen e Júlia, desculpa, no curta, ela acha que está na sua zona de conforto, porque a gente entende, assim, que sua zona de conforto é a casa e tal, mas realmente vem a pergunta que até alguém comentou por aí, o que é a zona de conforto? Porque, realmente, qual é o conforto? O país, os países que a gente mora, de conforto, ou sou brasileira e estou aqui no Brasil, estou numa zona de conforto, a gente vem justamente
falar do filme, nesse pesadelo colonizador, nesse pesadelo político, econômico, social, igualitário, né? O que conforta? Em que momento a gente está confortável no seu lugar, na sua casa, no seu país, onde está? Que acho que todos de rede de informação. Mas aí tá tudo ok com a minha imagem aí? Gente, desculpa perguntar. Para mim começou a travar um pouquinho. Sim, tá bem? Sim, acho que parece, né? Eu também senti que eu estava assim, meio robô, assim, no momento. Vamos ver, acho que já tá bem. Vou desligar aqui. Será que tá bem? Acho que tá bem, né? Sim, deixa eu voltar. Como é que era? A coisa de zona de conforto. Então, claro, é muito massa esse jogo cênico, vamos dizer, onde a Carmen lhe diz assim, por que você está fugindo? Essa Carmen vem para Recife com um objetivo, que é a sua peça. Ela está, a Júlia, ela está meio que flutuando, né? Ela está boiando, assim, ela está perdida, assim, sabe? Realmente quer ir, para onde quer ir, o que vai fazer em outro lugar, que é uma das coisas que a gente, como migrante, passa muito. Se não tem, por exemplo, aqueles privilégios, aquelas facilidades de, eu vou com uma bolsa de estudo, ou eu vou com um emprego fixo, né? O que a gente vem, e no meu caso, tipo, numa aventura, assim, de lá ver qual é. Assim, no pior dos casos, eu peço para voltar, porque é um risco sempre, né? Tipo, viajar e você não sabe no que vai dar, você não sabe nada também. Então, acho que esse lugar é o lugar de Carmen, como que ela está achando que ela quer sair dessa sua zona de conforto, onde ela realmente não está confortável, onde ela realmente não tem um apoio, né? Ela não tem emprego, a censura bateu a porta do trabalho dela, todo o seu trabalho como jornalista e até seu lugar como mulher estava sendo destruído, assim, até por uma situação política. Então, é como isso, justamente, é como todo o contexto mexe com a gente fica achando que tem que ir para outro lugar e vai encontrar esse lugar confortável. E não, eu diria aí é difícil ser imigrante, é difícil. Penso que foi o que a Júlia, a Carmen e a Júlia falaram um pouco. Voltando para o assunto com pavão, é muito massa você trazer isso, porque não sempre se fala, né? Não sempre pergunta, não sempre se abre esse debate. É incrível, porque ele é um símbolo de poder, assim, de riqueza, um símbolo do colonialismo latino-americano, que é trazer, assim, não é um animal de aqui, né? Um animal de fora. Então, por exemplo, só para trazer um exemplo assim, mais claro, outro dia eu conversava com um amigo, pensando nas bruxas, assim, nas malvadas dos contos e fadas. Elas, pelo geral, têm, assim, essas plumas de pavão, que representam esse lugar da riqueza, do poder, do monopólio, do colonialismo, justamente, né, no caso de Colômbia, seria o colonialismo latino-americano. Agora, a coisa da mala, a gente tentou, assim, tipo, colocar através da imagem, deixar claro que era a mala dela, né, por causa da peruca, por causa do café, por causa, tipo, de um quadro que ela tem na mala, que é dos Andes, da Cordilheira dos Nevados na Colômbia, na verdade, não dos Andes, da Cordilheira, Nevado del Ruiz. Então que, assim, eram as coisas que são minhas coisas, coisas minhas, assim, que estavam dentro da mala, justamente como um lugar de objetos que não são de uma pessoa que mora aqui. Então, né, tipo um quadro que vem do Nevado, assim, talvez não é muito específico, né, mas como a gente trabalhou todo a partir de simbolismos, acho que é por aí. O que mais da cobra, né? A cobra
é muito mais essa relação dentro que você também traz, assim, do pavão, porque a cobra, assim, é um lugar de sabedoria que esse quadro representa, né? Um lugar de renascimento, é um lugar de criação. Então, são dois como que animais, assim, nesse momento, no curta, que eles estão aparecendo de essas formas, assim, simbolizando o que a gente quer fazer, e que a partir dos sonhos, como você falava, essa mistura entre sonho e realidade, mas que em realidade, assim, que na verdade é um pesadelo, são mais pesadelos do que os sonhos, mas no fundo também tem a questão do sonho de poder fazer arte, a questão do sonho de ser possível migrar sozinha, de poder criar como mulher, de poder ter meu lugar de fala tranquilo, né? Tipo, sim, que seja um lugar de discussão, de briga, né? Senão que cada dia seja mais fluido. E acho que é isso, pensar que os sonhos como uma possibilidade de um caminho, um possível caminho, né, de nos relacionar, de nos reconstruir. E acho que isso. Aí tinha outra pergunta que achei muito interessante, mas aí eu deixo para vocês. Obrigada. Rocio, a Kelly Nieto, ela gostaria de saber de você, que você comentasse sobre a interseccionalidade das migrantes, e a Lorena, ela queria saber sobre os movimentos de mulheres migrantes lésbicas e bissexuais e pansexuais, e ela queria saber mais sobre a rede e como ela conseguiria assim, não só ela, mas outras que também acharam super interessante, como entrar em contato com você ou com o movimento. Você poderia também responder, e claro, e falar suas percepções do filme quando elas cantam. Então, ficou curiosa agora. Então, realmente as duas cortas são muito assim, eu fiquei apaixonada pelas duas, né? Então, eu vou responder as perguntas, eu vou falar um pouquinho do filme e também vou responder, e vai transcorrer nesse trânsito, já que a gente está falando de trânsito também. Então, uma das coisas, assim, tenho meus apuntes aqui, ainda escrevo, né, meus apuntes. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando muito, e é que aqui, pelo menos em São Paulo, existe a pastoral carcerária, e existe, bom, pelo menos o que eu conheço, né? Eu conheço a pastoral carcerária e o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, né? Que fazem várias atividades, né? Em relação a mulheres, né? Em situação de cárcere, né? E uma das coisas que traz a pastoral carcerária, pelo menos, é a questão da religião, né? E uma das coisas que transcorre, né, da pessoa que fala, que essa pessoa que dirige o grupo, né, graças a Deus, não? Graças a Deus que as pessoas estão saindo, né? E aí, e esse religioso que transcorre aí, mas transcorre num espaço que também é libertário, né? Que não é porque mesmo estando num espaço opressor, que é a cárcere, né? Ele é libertário porque, como a Maria falou, né? Ela veio para dirigir o coral, né? Mas ela também terminou abrindo espaço para as outras meninas dirigir o grupo, né? E se sintonizar com o grupo e se identificar com o grupo. Então, termina sendo, eu fiquei relacionando muito com uma imagem que Quino tem, Quino, além da Mafalda, ele tem uma imagem em onde há uma pessoa, brevemente, para explicar, uma pessoa que está sonhando, mas o sonho termina sendo tão grande que libera todo mundo, né? Ou seja, é uma imagem muito simbólica, muito linda. Procurem Aquino, ele tem várias imagens
muito simbólicas, e eu fiquei relacionando muito com isso, né? Porque ela fala em algum momento, né? A canção é para que vocês também sonhem, né? Se sintam livres, né? Se sintam fora desse quadrante, né? Deste espaço físico e que possa libertar vocês de alguma forma, né? E se sente isso, né? Porque existe uma cumplicidade, uma sororidade mútua, um desejo de se ouvir mutuamente, mesmo que elas, fora desse espaço que elas têm para cantar, tem outras obrigações e outras avaliações, né? Para dizer que também tem que ser um espaço flexível, né? É um espaço que está em constante mudança também a partir das suas integrantes, né? E eles falam, eu tenho serviço, né? Eu não tenho ninguém aqui. Eu preciso mediar entre vir ao coral ou fazer o serviço que me dá talvez alguma renda e possa continuar, né? Porque uma das coisas e uns dados que é interessante saber, que traz justamente este instituto ITTC, é a questão de quem são essas mulheres, né? Que muitas vezes essas mulheres atualmente são, em sua maioria, latinas, um percentual grande de 41% de mulheres, são principalmente da Bolívia, né? 15% desse grupo é da Bolívia, e da África são 34% essas mulheres migrantes, ou seja, né? Em sistema prisional brasileiro, 54% é negras, 61% são jovens e 80% são mais. Então, o que acontece com essas pessoas que não tem possibilidade de acessar a leis, né? Ou as leis são executadas de forma muito subjetiva, né? E uma das coisas que traz justamente dessa realidade mais migrantes em situação de cárcere é justamente o livro Nosotras, que foi lançado agora há pouco, da editora Pluridades. Eu recomendo muito ler, é da Ana Luisa Voltolini, né, que fala justamente dessa realidade das mulheres migrantes em situação de cárcere, né, como elas não conseguem cuidar de seus filhos, né, porque não tem um endereço onde elas ficar, porque eles teriam o direito de cuidar a seus filhos em regime domiciliário, né, mas muitas delas não acessam porque não têm um domicílio, né, então tem que recorrer a outras instâncias, se é que consigam recorrer de apoio, como a pastoral carcerária, o ITTC, as pastorais do imigrante, e aí, depois de muitos processos e anos de processos, elas conseguem algumas a esse tipo de regime. Então, esse debate traz este curta em relação a quem são essas mulheres, como é possível criar espaços libertários dentro de uma cárcere, né? Através do Coral USP, né? Que desse projeto Coral USP talvez uma via, é um projeto muito importante e muito. Elas mesmas sentem essa diferença, né? Eu passei por várias instâncias, vários presídios, este é o primeiro lugar em onde me sinto realmente que formo parte de algo, né? Que eu me identifico com algo, que eu estou fazendo algo que eu gosto tanto de cantar. Então, isso, assim, para mim é importantíssimo para pensar se é possível criar espaços emancipatórios dentro de um presídio, né? Dentro de uma prisão. E como cantar termina sendo esse espaço de emancipação, esse espaço de voz própria, como se chama o projeto, voz própria, né? E o amor, né? Muitas mulheres em si, encontram essa solidariedade e esse amor, né? Essa essa comunhão, né? Entre elas na cárcere, né? Nossa Redemir também está formada por uma advogada. Ela também participa da pastoral carcerária e ela traz em nosso grupo esse debate em relação dessa relação, muitas vezes, de apoio, de amor entre mulheres, que muitas vezes termina sendo isso o fator
protetivo nessa situação de caos e muitas vezes de desesperança, né? E que entre elas, muitas vezes fora desses espaços carcerários, se mantém essa relação e termina sendo as vias para que elas possam também ter um domicílio, possam também ter um apoio fora quando uma delas sai antes, né? Então, e geralmente são as mulheres, né? Que mais se apoiam, né? E que mais se apoiam também em casos de los presídios masculinos, né? Elas são as que mais visitam a seus parceiros. E a mulher tem a dupla, né? Dupla estigma, né? Em relação de ser mulher e estar na cárcere, né? Em relação à interseccionalidade, que falou, que me perguntou Keilen, então, é justamente isso, né? Ser mulher, estar num presídio, ser de uma determinada cor, de uma determinada etnia, né? Tem muitos atravessamentos para pensar a migração, né? A questão de nível de estudos, né? Que nível de estudos você migra também fala de alguns acessos a outras possibilidades de sobrevivência, né? Mesmo que revalidar diploma não seja muito fácil, e muitas vezes terminamos, mesmo profissionais, terminamos entrando no mercado laboral de um emprego, né? Outra coisa é uma mulher indígena migrando, e outra coisa é uma mulher das zonas europeias, branca, migrando, né? É olhada e é colocada em diferentes espaços, em diferentes lugares, né? Eu lembro muito bem, e em várias ocasiões me acontece que quando olham para mim, olhem, vocês da Bolívia, me falam, né? Então, e eu pergunto, né? E que faz a você pensar que eu sou da Bolívia? Ah, porque lá tem muitos indígenas, né? Lá todo mundo é indígena. Então, e eu fico pensando, né, desses apagamentos da história brasileira e da presente, passada, sobre os indígenas, né, a população indígena, né. Aqui nós temos várias aldeias em São Paulo, na aldeia Guarani, existe uma liderança em São Paulo que é Pagu Rodrigues, se não me equivoco o sobrenome, que ela justamente está candidatando-se para vereadora, se não me engano. Então, e que foi uma aliada tremenda, tremenda no sentido de que foi uma poderosa aliada para nós conseguir ter espaços de visibilidade na coordenação de políticas para mulheres em São Paulo, na época de prefeito Haddad, não é nesta época. Mas ela é uma constante aliada, que ainda se mantém como aliada, já não na coordenação, porque, não, desculpa, não era coordenação, eu tenho que corrigir bem, Secretaria de Políticas para as Mulheres, agora é coordenação, e agora não, muitos espaços que a gente tinha ganhado numa época, num momento diferente, que não é agora, tínhamos espaços de parcerias, de diálogo, de construção em conjunto. E bom, eu vou deixar minha fala por aqui. Tenho são muitas inquietações que me levantou estas duas curtas, e bom, e vamos a conversar também em outros espaços. Eu já deixei no YouTube a Rede Mil para conversar, dialogar e tal. Obrigada. Eu ia falar isso. Como faz para contactar a rede? Você já deixou lá, então, o contato, né? Que foi um dos pedidos. Tá, obrigada. Realmente, está muito interessante. Acho que cada uma está trazendo uma provocação a mais, né? Quanto mais uma vai falando, mais comentário, mais a gente vai pensando e vai analisando e vai trazendo outras. E aí, Maria, no filme, quando eu estava vendo quando elas cantam, eu fiquei imaginando duas coisas, né? Assim, claro, além de tudo que nos toca, a dificuldade da língua, do comunicar, que é a língua, né? Umas falam português, outras não. As que falam espanhol, pelo menos, já está ali. Mas eu pensei, para além da língua, ou, né, uma outra língua, que as mulheres que
são surdas-mudas, né? Na linguagem de Libras, a língua Libras, né? Como ainda fica essa comunicação? E aí vem isso, sabe? Qualquer mulher que tenha alguma especificidade, como fica nesse sistema? E aí, falando também para Rócio, referente às equipes que trabalham, eu tinha pensado nisso quando eu vi, e depois, quando ela falou, eu lembrei, que é o livro Presos que Sangram, né? Que vem justamente trazer também essas realidades dessas mulheres encarceradas. E aí, agora eu vou pedir só para cada uma fazer sua fala de encerramento. Vai começar de novo com a Diana. E é isso, agradecer a todos que estiveram aqui assistindo com a gente, agradecer mais uma vez ao Centro Cultural São Paulo por liberar esse espaço, por fazer essa conexão com o nosso público. Diana? Oi. Bom, Ana, de novo, muito, muito, muito obrigada. Super feliz de ter esse espaço, essa troca. Quero mais, com certeza quero mais, porque vem muitas coisas, né? O que aparece com reformulações, né? Abrir outros debates, por exemplo, desde a migração, que tem vários tipos de migração, né? Tipo, a migração forçada, a migração, tipo, dessas mulheres que têm umas condições difíceis, né, de lidar. E, enfim, seria muito legal poder compartilhar e continuar debatendo. Então, aí, de novo, obrigada pelo espaço, pela plataforma para compartilhar nosso trabalho Colômbia, e um prazer conhecer vocês, um prazer compartilhar com todo mundo aqui que nos acompanhou e que segurou a onda com os processos de aprendizado de coisas digitais e virtuais. E é isso. Espero que a gente se encontre de novo. Força aí, que continue, que se continue esses trabalhos lindos que está fazendo. E isso. Graças a todas e a todos. Obrigada. Maria? Bom, eu também queria agradecer mais uma vez pelo convite do Cine Sapatão e também do Centro Cultural São Paulo, de manter aí a coisa acontecendo, apesar de tudo, encontrando maneiras da gente se encontrar. E, enfim, agradecer demais o filme ter dialogado com Colômbia. E, Rocio, se você quiser passar nossos filmes numa rede dessas mulheres, eu estou completamente disponível, se você quiser mostrar lá para essas mulheres, fazer um cineclube, uma conversa. Eu tenho achado muito, tem acontecido muito agora na pandemia, alguns encontros que o filme ia ser presencial e está sendo online, e tem essa coisa do aprendizado digital, e que é uma loucura, né? Então, obrigada a todo mundo que compreendeu e que voltou para o segundo link. E eu tenho achado muito interessante esses encontros e muito importante para manter a chama acesa, né, do que é fazer arte no Brasil hoje. A gente que está sendo tão perseguido, teatro, cinema, os artistas no geral que estão sendo perseguidos e tentando ser calados, essas plataformas são muito importantes. Então, que o Cine Sapatão tenha vida longa, que traga mais e mais e mais e mais e mais mulheres para falar das suas histórias, e que a gente esteja junto, se fortalecendo. E obrigada demais, demais, demais. Beijo para todo mundo. E um beijo especial para a Naila, que é a minha ponte de conexão a todas vocês e tudo mais. Obrigada, Maria. Rócio, quer fazer a fala final? Que já precisa encerrar. Vou ser muito breve. agradeço realmente o convite, agradeço essa oportunidade de assistir duas cortometragens muito enriquecedoras, muito provocativas e tão atuais, né? Tão atuais, né? E duas coisas que eu queria para concluir é que outra das interseccionalidades é a identidade de gênero, né? Quando se fala dessa voz através de cantar, né? Que como que essa voz que sai dessa mulher
com útero, né? Porque também existe aquela outra mulher que não tem útero, né? Então, uma das convites em nossa rede é justamente isso, convocar a mulheres migrantes, cis e trans, né? Para que se incluam no grupo, porque promovemos esse espaço diverso, né? Essa diversidade de gênero também, e desse ser mulher, estar mulher, né? E outra das coisas que eu gostaria de dizer é que dentro dessas transversalidades também é a dificuldade da regularização migratória, né? Nós estamos numa campanha que é regularização já, né? Que é justamente o convite e a exigência para a aprovação de uma PL 2669 para regularizar justamente neste momento de pandemia a migrantes que não têm seus documentos regularizados, e que quem é migrante sabe todo em tempos normais como é difícil sacar documentos, e como é caro sacar documentos, e ainda mais neste momento, e isso faz uma diferença, uma desigual, mais que diferença, uma questão desigual, completamente desigual, e por isso eu aproveito estes minutos, para que acompanhem a campanha Regularização Já. Obrigada. Nós que agradecemos a todas, e obrigado, CP, obrigado a todos que estiveram aqui, prestigiando o evento, colocando seus comentários e suas impressões dos filmes. Obrigada a todos. Beijo.